Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer, um privilégio estar de novo com todos os irmãos para falar acerca da palavra de Deus, trabalhando nesse primeiro trimestre de 2021, a lição bíblica que tem por tema o verdadeiro pentecostalismo, e retorno para falar desta feita sobre a lição de número 11, compromissados com a evangelização. Eu quero convidar você a estar conosco meditando nessa aula, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas antes de começarmos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários. Você vai estar contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento desse canal, para a expansão desta ferramenta importantíssima para a propagação do Evangelho de Cristo, do Reino de Deus. Vem comigo, eu quero convidar você também a não deixar de participar do canal, contribuindo, seja um semeador. Está aí na sua tela um QR Code com o código Pix, caso você queira e possa contribuir também com as despesas do canal, se sinta à vontade. E de antemão eu quero agradecer por todos que têm participado desde a primeira lição, que têm acompanhado atentamente esse tema. Nós já estamos chegando ao final da lição e com certeza vamos fechar com chave de ouro, e você será, sem dúvida, melhor do que era a partir desse aprendizado. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Mas também peço que você abra o seu exemplar da Bíblia Sagrada para que você possa acompanhar atentamente as referências bíblicas que serão citadas no decorrer da aula. Vem comigo, vai ser muito bom mais uma vez. O texto áureo da lição está em Romanos capítulo 1, verso 16, que nos diz: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática nos diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Preste atenção nisso, nos torna servo, aquele que está pronto para servir. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, que eu recomendo sempre para que você possa utilizar como seu texto de leitura devocional, porque além de você ter contato dia a dia com a Bíblia, você vai estar desenvolvendo no assunto da lição. Nos fala assim na segunda, Salmo 147:15, usando as mídias sociais para a divulgação do Evangelho. Na terça, o mundo é como ovelhas que não têm pastor. Na quarta, Jesus diz que o campo é o mundo. Na quinta, o Evangelho deve ser pregado para todas as nações. Na sexta, ai de mim se não anunciar o Evangelho. E no sábado, é a vontade de Deus que todos os seres humanos se salvem. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versos 14 ao 20. Vamos ver o que nos diz? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Os hinos sugeridos são 18, 80 e 119 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Os objetivos específicos são mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos,
argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Vamos debruçar sobre tudo isso. Na introdução, o nosso querido autor nos chama a atenção para o que será abordado. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Isso é óbvio. A igreja é a única agência do reino escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. É importante destacar que nós, como igreja, temos um papel fundamental no cumprimento da missão que Deus estabeleceu para que nós fizéssemos. O crente, quando vai para a igreja, ele tem o objetivo de adorar Jesus. O crente, quando vai para a igreja, ele tem o objetivo de estreitar a comunhão com os irmãos. O crente, quando vai para a igreja, tem o objetivo de amadurecer no conhecimento e na graça do Senhor para receber a capacitação de Deus. O crente, quando vai à igreja, ele tem a oportunidade de ser comissionado para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, essas são as funções primordiais da igreja em relação ao cristão, em relação àquele que professa a fé em Cristo. Prepará-lo para anunciar o Evangelho. A evangelização é uma prioridade, isso é fato. Não é uma alternativa, não é uma opção. É uma ordenança. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura." Veja o que o autor nos traz no subtópico 1. Essa palavra vem de duas raízes gregas. Advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, ou seja, notícias, novas. Resumindo, boas notícias ou boas novas. Então, toda vez que falamos em Evangelho, falamos nas boas novas. E boas novas de quem? Boas novas de Cristo. É aquela mensagem que nós conhecemos e que Cristo salva o pecador e que é o único meio de Deus para a salvação de todo aquele que crê. João 3,16 é o texto categórico que nos fala acerca do plano de Deus para a humanidade, executado através de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto resume de forma muito clara a proposta do Evangelho. O único Salvador do mundo. Como eu disse, o Evangelho são boas novas que falam de Jesus, que falam do reino de Deus, da salvação, do perdão dos pecados. É o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos somos pecadores e por isso precisamos nos reconciliar com Deus. Deus olha do céu e exclama: "Não há um justo sequer." Mas através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele prova que nós fomos justificados através do derramamento do seu sangue, nos tornando justos perante o Pai. Então, quando o Pai olha para o ser humano, Ele enxerga o sacrifício de Cristo. E é por isso que podemos alegar que somos justos. João 14,6 ainda afirma que ninguém vem ao Pai senão por mim, palavras do próprio Cristo, enfatizando que Jesus é o caminho que leva aos céus, que leva ao Pai. Portanto, quando nós pregamos o Evangelho, temos que ter a consciência de que é uma necessidade imperativa ou imperiosa que nós, como cristãos, devemos assumir para que a mensagem, a palavra de Deus, alcance as pessoas. Subtópico 3 nos diz que somos uma agência legítima. E o que o autor quer nos trazer com isso? Somos encarregados de anunciar essas boas novas, porque nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é propriedade nossa? Claro que não, até porque a palavra de Deus é a Bíblia, e a Bíblia é o Verbo, e o Verbo é o Logos de Deus, e o Logos de Deus é o próprio Cristo. E Cristo é soberano, mas Ele nos usa para sermos propagadores da sua palavra, para sermos propagadores da sua mensagem. Então, cada crente,
no início da igreja primitiva, podemos observar que era um ganhador de almas. E devemos seguir esse exemplo, devemos seguir esse modelo, porque isso foi orientado pelo próprio Jesus. E devemos fazer isso como? Através da pregação do Evangelho, porque Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir o meu discurso, não é ouvir a minha ideia sobre autoajuda, não é ouvir os meus conselhos relacionados a uma boa leitura, a uma boa reflexão, a um momento de lazer, mas ouvir a palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus que produz vida para as pessoas. Não é a nossa capacidade humana que promove transformação, mas é a palavra de Deus. O tópico de número 2 nos fala que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da Reforma Protestante. E aqui não queremos entrar muito no mérito dessa questão, mas duas teorias que se contrapõem há muitos anos e que são bem evidentes e expressivas é da eleição e predestinação, né? E do ponto de vista segundo Armínio e segundo Calvino. Nós que somos pentecostais acreditamos que o Senhor Jesus fez o sacrifício para alcançar a todos. Há uma comparação que, salvo engano, eu li na Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu achei bem interessante, que fala sobre a salvação como um navio que está no mar, caminhando para um destino e que abriga uma série de pessoas, todos que quiseram adentrar no navio. Mas para que essas pessoas cheguem até o outro lado, é necessário que elas continuem no navio. E há algumas pessoas que, por opção própria, decidem pular do navio, enquanto que outras decidem permanecer no navio. As que permanecem irão chegar ao destino, as que pulam do navio irão se perder no mar. O sacrifício de Jesus e a obra expiatória de Cristo e a salvação, que foi o plano arquitetado por Deus para a humanidade, abrange a todos e alcança a todos e está à disposição de todos. É uma mesa posta. Quem quiser, se alimente dela. E isso não é menosprezar a graça de Deus. Isso não é vituperar o sacrifício de Cristo. Muito pelo contrário, é reconhecer aquilo que Jesus fez. Porque Jesus deixou à nossa disposição a mesa posta, com apenas um requisito, que é de crer. Todo aquele que crê no seu nome, todo aquele que o confessar, todo aquele que depositar sua esperança no Senhor, esse sim tem a possibilidade, a oportunidade de ser salvo. Veja que o autor reforça a ideia da teologia pentecostal e expõe que ela não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário, muito pelo contrário, a própria Casa Publicadora das Assembleias de Deus sempre se debruça diretamente no estudo da Bíblia para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar a sua interpretação. Não é segundo tal reformador, não é segundo tal teólogo. É segundo a interpretação diretiva daquilo que diz a palavra. É uma teologia bíblica. Por quem Jesus morreu? Reforçando a ideia que eu comecei a trabalhar. Há uma ideia sobre a expiação limitada e a expiação ilimitada. Quando falamos sobre expiação limitada, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem de uma visão teológica equivocada, partindo do pressuposto da teologia pentecostal. Veja uma interpretação errada, 1 Timóteo 2,4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Alguns teólogos que defendem essa teoria da expiação limitada alegam que aqui está subentendido ou um sujeito oculto, homens crentes.
E o texto é muito explícito. O texto diz que todos os homens se salvem, não especifica a categoria desses homens. É assim que nós interpretamos. Então, baseado nisso, vamos para a ideia da expiação ilimitada. Significa dizer que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. 1 João 4,14. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Não foi de algumas pessoas. Olha que interessante. 1 João 2,2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. As pessoas utilizam ou fazem uma interpretação equivocada sobre o termo eleição e predestinação, como se Deus determinasse em pessoas específicas para ser salvas e outras não. Enquanto que a ideia que nós pentecostais temos, a interpretação que é feita, é de que nós fomos predestinados em Cristo para a salvação e eleitos nele, para que, uma vez salvos, pudéssemos fazer jus ou usufruir dessa salvação, cumprindo a nossa responsabilidade de, através dos dons, manter viva e acesa a chama do Espírito, propagando o Evangelho, propagando o Reino. Então fomos predestinados por Deus e eleitos em Cristo para a salvação. E isso não se refere a um grupo específico de pessoas, isso se refere a todos aqueles que têm um desejo no seu coração de servirem a Cristo, de serem participantes do seu reino. Eu trabalhei uma lição sobre predestinação, eleição e predestinação. Você pode acessar o nosso canal e lá você vai ver algumas lições de trimestres anteriores. Só é você procurar que você vai encontrar a lição que fala sobre esse tema. É bem interessante. O tópico 3 nos fala sobre a evangelização local e transcultural. É importante destacar uma diferença entre evangelismo e missões. Nós, pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus, quando falamos em evangelismo e missões, destacamos muito a ideia de que evangelismo se restringe à propagação do evangelho para uma comunidade local, enquanto que missões se refere à pregação do evangelho para um cenário transcultural. E quando eu falo transcultural, não se refere só a pregar o evangelho para pessoas de países diferentes. Às vezes pessoas do mesmo país, às vezes do mesmo estado, mas que têm uma cultura diferente. Eu, por exemplo, falo de Salvador, na Bahia, e o meu estado tem mais de 400 municípios e é dividido em várias regiões, e tem regiões da Bahia que têm costumes totalmente diferentes daquilo que você vê aqui na capital. E até o jeito de falar é diferente. Então, o evangelho precisa alcançar todos os tipos de cultura, todos os tipos de pessoas, independente do nível de escolaridade, independente da sua raça, independente de onde vivem. Não no sentido de catequizar, como foi feito pelos jesuítas, abolindo ou aniquilando a cultura local, mas fazer com que essa cultura local possa reconhecer a verdade do Evangelho de Cristo e, dentro daquilo que é possível, se perpetue, dentro daquilo que é inadequado, seja mudado para se adequar aos padrões da palavra. Não são os padrões culturais do pregador, mas os padrões da palavra, baseado na ética cristã, baseado naquilo que nos diz a Bíblia, baseado naquilo que nos orientou o próprio Pai através da sua palavra viva, que é a Bíblia. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então, se nós nos debruçarmos sobre o livro de Atos, podemos perceber que é um livro que se debruça sobre missões. Lá nós podemos observar Paulo nas suas viagens missionárias, fundando igrejas, ganhando vidas e expandindo o reino de Cristo. Mas vamos para o termo evangelização.
como eu disse, ato de comunicar as boas novas da salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É importante destacar isso, por meio de palavras e ações. Porque às vezes nós ouvimos muito discurso, mas a prática não condiz com o discurso. E há um ditado que diz que o exemplo é quem arrasta, não é verdade? Nós precisamos pregar o evangelho na sua plenitude, levando pão espiritual para aquele que tem fome espiritual, levando pão material para aquele que tem fome no seu corpo físico. Precisamos testemunhar com ousadia a ressurreição de Cristo pelo poder do Espírito Santo e que isso esteja acompanhado de obras sociais. É importante também destacar que a mensagem do Evangelho tem que ser pregada pelo poder do Espírito, porque é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus comissionou os discípulos, antes de fazê-lo, ele assoprou o Espírito, porque o Espírito é quem nos capacita e nos reveste de autoridade e poder para anunciar a palavra de Deus. Junto com a ação social, porque a ação social, como eu disse, busca atender o homem na sua totalidade. Não só a mensagem para transformar o homem espiritualmente, mas o amparo e a estrutura também para que ele seja inserido socialmente, como um ser humano que o é. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, era evangelística e missionária. Então veja que coisa interessante. Havia um equívoco em relação ao cenário de xenolalia, que era a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Então esse movimento de xenolalia, que é acompanhado com o batismo do Espírito Santo, onde, por exemplo, observamos no dia de Pentecostes que cada um os ouvia falar no seu idioma natural. As pessoas vieram de longe e quando chegaram ali no cenáculo, viram que as pessoas que recebiam o Espírito falavam no seu idioma raiz natural. Veja que coisa interessante. E no início, alguns evangelistas confundiram esse movimento achando que era um impulso para que eles pregassem em lugares onde se falasse um idioma diferente. Mas a ideia não era essa. A ideia do dom de línguas era a evidência de que havia uma manifestação sobrenatural. E depois, quando o apóstolo Paulo fala sobre o dom de línguas, ele fala que serve para a edificação. Então, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Nós precisamos focar aqui no caráter de revestimento que o Espírito Santo traz sobre o crente, comissionando para pregar o Evangelho. Então é essa capacitação que devemos pedir a Deus. Não o dom de línguas em si, mas a capacitação através da autoridade do Espírito para pregar o Evangelho. Missões. O trabalho missionário é a evangelização entre pessoas de culturas diferentes da nossa. Olha que coisa interessante. Então o evangelista ou missionário não é só aquele que vai para a África, né? As pessoas têm isso ainda como um mito da Assembleia de Deus. O missionário é aquele que prega transculturalmente, independente da cultura que seja. Então precisamos ter isso claro em nossa mente. A mensagem é a mesma. Nós adaptamos apenas as estratégias para construir uma ponte de acesso àquele grupo étnico ao qual estamos evangelizando. Uma das barreiras, por exemplo, é a língua. Se eu vou pregar o evangelho numa região que fala um idioma diferente do meu, eu preciso aprender aquele idioma para que eu possa me comunicar claramente com aquele grupo de pessoas. Isso é um exemplo. Eu preciso entender como é a cultura local, entender como é que eles adoram a divindade deles naquela região, para criar uma ponte para anunciar o evangelho. Então tudo isso faz parte do trabalho missionário que o evangelista realiza. O autor nos traz alguns exemplos do apóstolo Paulo em Atos, falando sobre a sinagoga de Antioquia da Pisídia, a pregação que ele fez para anunciar Jesus, e o discurso no Areópago em Atenas,
Então perceba que Paulo fez uma adaptação para que ele pudesse ter uma interlocução com as pessoas daquele local. Ao Deus desconhecido, vejo aqui que vocês têm vários deuses à disposição, mas também percebi que ali existe um altar a um Deus desconhecido e é sobre esse Deus desconhecido que eu quero vos falar. Então veja a estratégia do apóstolo Paulo ao anunciar o evangelho em Atenas. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, é importante salientar isso, e nem destruir culturas. Porém, sua mensagem é universal, ou seja, é uma mensagem para todos. Por isso o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Jesus. Que Paulo dá uma explicação, ele consegue clarear de forma tremenda esse assunto quando usa essa expressão. Então nós não pregamos o evangelho para rotular as pessoas, nem para padronizar ou colocar todos dentro de uma forma. Isso é um equívoco muito grande. Nós pregamos o evangelho para que as pessoas sejam alcançadas por Cristo. Não podemos confundir costumes de igreja com o evangelho de Cristo em si. Na igreja que eu congrego tem determinadas características. Na igreja que o outro amigo congrega tem outras características. Na igreja que o outro parente congrega tem determinadas características. Isso são convenções humanas utilizadas para organizar a igreja dentro daquele padrão que se entendeu que foi adequado para a liturgia daquela igreja, mas não significa que devemos rotular a todos de acordo com aquele padrão. A liturgia da Assembleia é uma, da Batista é outra, da Presbiteriana é outra, mas todas se baseiam naquilo que diz a palavra. Então não podemos nos prender nisso para tentar fazer com que as pessoas sejam como robôs. Esse aqui é o padrão, tem que seguir esse padrão. Não existe padrão. O que existe é a palavra de Deus que gera transformação em vida para as pessoas. Se há um padrão, que seja o padrão bíblico para a salvação dos homens, e não outros tipos de padrão. O desafio de hoje, Jesus disse que o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, ou Judeia, ou Samaria, mas ele disse que até os confins da terra, não é verdade? Então nós precisamos ter isso de forma muito clara. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, fazer a nossa parte em anunciar o Evangelho de Cristo. Eu vou ser pregador, eu vou viajar para outra cidade, vou viajar para outro país. Mas se você não é um pregador local, desista dessa ideia. Desista enquanto é tempo. Porque quem se propõe a pregar o Evangelho, prega onde está. É o exemplo em meio à família, é o testemunho em meio aos vizinhos, é o anúncio em meio aos colegas de trabalho, colegas de escola ou de faculdade. Onde quer que nós estejamos ou formos, precisamos remir o tempo e anunciar e propagar o Evangelho. E a pregação do Evangelho não está restrita a líderes e muito menos a obreiros consagrados. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, a igreja cresceu mais por conta da pregação dos leigos, que são os membros, os informais, às vezes aqueles até que são anônimos e desconhecidos, mas que anunciam o Evangelho onde quer que vão, fazendo com que o reino de Deus se multiplique. Tem alguns pastores ainda que dizem que ovelha é que se reproduz e gera novas ovelhas, não é verdade? Então precisamos assumir a responsabilidade, nós todos. Se você não tem um conhecimento profundo da palavra, pregue o pouco que você sabe. Se você tem um conhecimento profundo, pregue na profundidade que você tem. O importante é que o Evangelho seja pregado e pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. Concluindo, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos, mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. E quem é o responsável por levar essa mensagem? É você, sou eu. Nós temos esse compromisso.
Portanto, vamos fazê-lo, independente de termos uma estrutura na igreja que proporcione isso. Ah, pastor, estou sem grupo de evangelização na igreja. Ou o período da pandemia restringiu as visitas pessoais. Crie uma alternativa, crie um mecanismo. Você pode pregar o evangelho de várias maneiras. Use as redes sociais, use a sua amizade com as pessoas, use a consideração e o respeito que o vizinho tem por você e anuncie o evangelho para ele. Então, que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração, que ela possa gerar frutos na tua vida, que você seja cheio do Espírito Santo e pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, porque o Senhor Jesus te chamou para isso, para ser um pregador das boas novas. Foi um prazer estar com você mais uma vez, foi uma honra dividir esse tempo com você. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa gerar frutos, possa gerar vida no teu coração. Um grande abraço, fique na paz do Senhor, aguardo você para a próxima lição.